Boa noite. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa meditação e eu quero trazer aqui o nosso tema, que é: por que Jesus chorou por 2 vezes na Bíblia? A Bíblia relata que Jesus chorou por 2 vezes. Foram 2 situações diferentes, porém 2 situações difíceis, complicadas. E nós vamos ver isso agora nesse estudo. Então aqui veremos quais foram as causas desses choros de Jesus. Então eu gostaria de abrir com você Lucas capítulo 19. Vamos ler do versículo 41 ao versículo 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados, te apertarão o cerco e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Oremos. Senhor, louvamos o teu nome. Agradecemos a ti, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos diante das Escrituras, e pedimos a ti que fale conosco, Senhor. Que o poder da tua palavra esteja em nós, que o Senhor possa derramar do teu Espírito em nossas vidas. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então vemos que a Bíblia relata que Jesus chorou por 2 vezes. Então a primeira vez nós vamos ver aqui nesse texto, né, que Jesus chorou por causa de Jerusalém. Ele estava descendo, estava passando pelos portões de Jerusalém, e quando ele passa pelos portões da cidade, ele chora. E desde o caminho do Monte das Oliveiras se contempla um imponente panorama da cidade de Jerusalém. Então ali Jesus vê esse panorama da cidade, ele vai passando pelo portal da cidade e ele chora. Por que Jesus chorou? Então nós vamos ver agora Lucas capítulo 13. Só voltar um pouquinho. Lucas 13, 34 e 35. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então o que acontece aqui? Jesus disse que Jerusalém matava, os seus profetas. Quem são os profetas? Profetas eram homens usados por Deus para trazer a palavra de Deus para o povo, ou trazer uma mensagem da vontade de Deus para o povo. Mas o que acontecia? Jerusalém matava seus profetas.
Isso é, ela rejeitava a palavra de Deus, ela rejeitava a vontade de Deus. Então Jesus, ao passar por aqueles portais, ele sente no seu íntimo e ele chora. Jerusalém matava seus profetas. Então nós vamos ver aqui agora 1 Reis 19, versículo 10. Primeiro Reis 19, 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Os profetas eram perseguidos e mortos à espada. E os profetas foram homens escolhidos por Deus para trazer a sua palavra, para falar com o povo qual era a sua vontade. Mas Jerusalém não queria saber disso. Então os profetas caíram à espada. Jeremias 2:30. Jeremias 2, versículo 30. Em vão castigarei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Vemos aqui de novo que os profetas foram mortos. E todas essas coisas parece que estão assim, ocultas aos olhos de Deus. Nada passa despercebido por Deus. Nada. Ele vê tudo. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Estava no passado, está no presente e estará no futuro. O nosso Deus não dorme. O salmista no Salmo 91 diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Então, aqui a gente vê esse primeiro motivo, né, do choro de Jesus. E ainda em Jeremias, agora no capítulo 26, versículo 20. Jeremias 26, verso 20. Vamos ler até o 23. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas, ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou Elnatã, filho de Acbor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe.
Então veja que os profetas eram perseguidos. Nesse caso vimos que Urias saiu, foi para o Egito, mas mesmo assim o rei Joaquim mandou que homens fossem ao Egito para buscar Urias e o mataram. Então essas coisas, esses relatos, eles bateram no coração de Jesus. E Jesus, como ser humano, porque Jesus tem, né, duas naturezas, a natureza celestial e a natureza humana. Ele nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher. Então essa natureza humana sentiu, ele chorou, porque os profetas que foram enviados para Jerusalém, para ser a boca de Deus, para mostrar a vontade de Deus para aquele povo, foram mortos. Então Jesus chorou. Quem não choraria? Qualquer pessoa, qualquer ser humano choraria. Então ele recebe esse impacto ao olhar para aquela cidade. Jesus emprega uma imagem familiar para referir-se à proteção e ao amparo divinos. E quando vimos lá no capítulo 19 de Lucas, que foi o nosso texto base, a gente vai voltar nele daqui a pouco, nós vimos que Jerusalém, na verdade, estava sendo abençoada com a presença dos profetas. Porque os profetas estavam ali para trazer mensagem diretamente de Deus. E a gente vai voltar lá daqui a pouco para ver isso, mas agora nós vamos ver Jeremias 22. Só voltar um pouquinho, né? Jeremias 22, versículo 5. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Quem queria ouvir os profetas? Os profetas falavam da parte de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade ou casa com a nossa vontade. A vontade de Deus é maravilhosa demais para nós. Então os profetas, quando falavam da parte de Deus, certamente eles falavam coisa que o povo não queria ouvir. Eram coisas que o povo precisava ouvir, mas não queriam, porque eles teriam que mexer em todas as suas vidas, seus procedimentos. Eles teriam que negar as suas próprias vontades. Então, não era coisas agradáveis ao ouvido humano, porque o ouvido humano sempre procurou ouvir coisas que o satisfizesse, que trouxesse alegria, que mexesse com o seu emocional. Mas as palavras dos profetas eram palavras duras, colocando as pessoas nos seus devidos lugares. Assim como é a palavra de Deus. Ela é dura para nós. Ela nos coloca no nosso devido lugar. E muitas pessoas não querem nem saber de ouvir a palavra de Deus. Até mesmo para seguir a Jesus, ele disse que, olha, quer me seguir? Beleza. Quer mesmo? Então tá. Primeira coisa que você tem que fazer, negue-se a si mesmo. Uau! Como? As nossas vontades são tão agradáveis, né? A gente tem vontade de fazer isso, de fazer aquilo e tal, mas Jesus falou, negue-se a si mesmo, isso é, a sua vontade agora morre, porque agora entra a vontade de Deus.
Como disse o apóstolo Paulo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então as palavras dos profetas faziam isso. Elas mexiam dentro do ser humano. Deus sempre trabalhou assim, mexendo com o coração humano. Quer se aproximar de Deus? Santifique-se. Quer se aproximar de Deus? Se limpe. Quer se aproximar de Deus? Põe a ordem na tua casa. Então quando os profetas traziam essas palavras duras, o povo não queria saber. Então os profetas eram perseguidos e mortos. Mas enquanto eles matavam um, Deus levantava outro. Eles matavam o outro, Deus levantava outro. E eles matavam outro e Deus levantava outro. Então, Deus sempre trazendo um profeta para falar com o povo. E o profeta trazia as boas novas do coração de Deus. Então nós vamos voltar agora a Lucas 19. Nós vamos ao versículo 44. Que o versículo 43 e o 44, uma linguagem parecida com a de Isaías 29 e de Jeremias 6:6 e Ezequiel 4:2. No ano 70 depois de Cristo, o exército romano destruiu Jerusalém. E a gente pode ver isso aqui em Lucas 21:6 e Lucas ainda 21, versículo 20 ao 24. Então eu quero ir com você, Lucas 21, versículo 6. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora versículo 20 ao 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Dias difíceis, dias de assolação, dias complicados. Por isso, Jesus, ao chegar no portal de Jerusalém, ele chora, porque os profetas não estavam fazendo o mal, eles vieram fazer o bem, eles vieram trazer a palavra de Deus. E Jesus fala que Jerusalém não sabia da visitação que estava recebendo. E quando a Bíblia fala de visitação, ela fala de duas coisas, né? São duas formas. A primeira forma é a de bênção. A presença de Deus traz bênção. A segunda é de maldição. A presença de Deus, porque Deus vem como Deus vingador. Só que Jerusalém estava recebendo os profetas como bênção. Isso é, a presença de Deus estava pronta para abençoar a cidade. Mas eles não entenderam isso, eles mataram os profetas. Então Deus estava visitando Jerusalém através dos profetas que ele havia enviado para ali. Aí a gente pode aplicar isso. Deus levantou homens e mulheres para pregar a palavra nesses dias. Mas são perseguidos, são abandonados, são largados ao léu. Isso é uma forma de matar o profeta. Isso é uma forma de fechar a boca do profeta. Isso é uma forma de virar as costas, de dizer não para Deus.
E aí, o que aconteceu lá? Jesus chorou. Será que ele não chora hoje? Será que Jesus não está chorando nesse momento? Vendo profetas sendo abandonados? Vendo profetas sendo jogados fora? Pessoas virando as costas para aquele que tem a mensagem do Senhor. A palavra diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Mas anunciar para quem? Se os profetas estão sendo abandonados. Como Jesus chorou nas portas de Jerusalém, ele chora hoje. Mas tem um outro motivo pelo qual Jesus chorou. Mas deixa eu fechar aqui o versículo 44 para a gente entrar no segundo motivo, que também você vai sentir, né, qual foi o segundo motivo. O versículo 44 ainda de Lucas 19, volte um pouquinho, né? Lucas 19, 44 diz assim: e te arrastarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jerusalém teve a oportunidade da visitação de Deus. Deus usou os profetas para trazer a sua palavra, e era Deus visitando Jerusalém. A visitação era boa. Deus queria abençoar, Deus queria guardar, Deus queria estar agindo e tendo relacionamento com Jerusalém. Mas a cidade matou os profetas. E Jesus chorou. Assim como hoje, profetas estão sendo mortos. Muitas vezes nem mortos fisicamente, mas mortos emocionalmente, espiritualmente. Porque são abandonados. Mas o Deus zeloso, poderoso, é quem vai resolver isso. Isso não é uma resolução do homem. Os profetas precisam colocar o coração nas mãos de Deus e não fazer nada. Deixar Deus agir. Quem age é o Senhor. Vamos para o segundo motivo. O segundo motivo pelo qual Jesus chorou, o texto é super grande, né? É João 11, de 1 a 46. Mas nós não vamos ler esse texto todo. Esse texto fala de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente. Lázaro estava doente e Lázaro morreu. Anselmo, um abraço, meu amigo. Deus abençoe sua vida, tá? Então Lázaro estava doente, Lázaro morreu. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro e elas mandaram a notícia para Jesus. Jesus vem e ele chega. Lázaro estava morto há 4 dias. E aí o que acontece? Imagina 2 irmãs e tinham apenas um irmão, né, homem, que era o homem, a força da casa, né, quem sabe até o provedor da casa. Mas esse homem fica doente e morre. Elas mandam notícia a Jesus. Jesus era amigo da casa, né, da família. Então Jesus vem, só que quando ele chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. E mesmo sendo Jesus, o que acontece? Jesus tinha sentimento, porque ele era humano também. E aí, quando ele chega lá,
veja o que acontece. Nós vamos ler o versículo 32 ao 35, porque o texto é muito grande, tá? Mas veja só o que acontece. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Era um amigo. Lázaro era amigo de Jesus. Mesmo sendo Jesus, sabendo o que aconteceria, mas ele se comove e chora. Isso mostra o verdadeiro sentimento de amor. É uma das coisas que está se acabando nos nossos dias. Hoje vemos mais o ódio por aí do que o amor. O amor não pode acabar. Então Jesus, quando chega lá, pergunta: onde o sepultaste? E eles falaram: mestre, siga, venha ver. E Jesus chora, por quê? Porque era o seu amigo que estava dentro daquela tumba. Tudo bem que Jesus agora, o que acontece? Depois que ele chega lá, ele vê a tumba, ele manda tirar a pedra. Isso aqui é uma outra mensagem, né? Mas ele mostrando que o que o homem pode fazer, o homem tem que fazer. Ele poderia soprar e tirar a pedra, ele podia dar uma palavra, ele podia pedir um anjo para tirar a pedra, mas ele falou: vocês que sepultaram ele, são vocês que vão tirar a pedra. Então eles tiraram a pedra e Jesus dá uma ordem para Lázaro: venha para fora. Mas a questão hoje não é essa, a questão hoje é o choro de Jesus. Então nós vimos que ele chorou por duas vezes. A primeira, porque os profetas eram mortos. E Jerusalém, a cidade, né, bonita, essa cidade estava matando seus profetas. Ela não sabia que era a visitação de Deus. Era Deus e estava ali para ter relacionamento com aquela cidade. Mas a cidade matava os profetas. E o segundo choro foi porque o seu amigo Lázaro morreu. Aí a gente pode trazer isso para nós, aplicar nos nossos dias. O que estamos fazendo com os profetas que Deus tem enviado para nós? Homens e mulheres que têm deixado suas famílias, deixado seus negócios, deixado seus empregos para ministrar a palavra, mas estão sendo abandonados. Isso é uma forma de matar o profeta. E os amigos? Muitas vezes os amigos estão sendo esquecidos, mortos, talvez espiritualmente, emocionalmente. Mas Jesus mostrou que ele tinha sentimento. E ele chorou nessas duas situações. Que nós possamos aprender com Jesus. Aprender a amar de fato. Aprender a amar de fato e de verdade. Aprender a dar ouvido aos profetas que o Senhor tem levantado para nos abençoar. Para trazer a palavra de vida, palavra de paz, palavra de consolo, de conforto, de cura, de salvação. E aos nossos amigos, que nós possamos estar do lado de cada um deles, no momento difícil, que viemos ter sentimento como Jesus tem sentimento. E que a graça do Pai seja sobre nós, que o Senhor derrame sobre nós o seu poder,
e que Ele nos ajude a completar a nossa carreira. Ok? Eu quero orar, vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos a Ti, Senhor, que fale sempre conosco. Que o Senhor possa estar sempre trazendo um profeta, uma profetisa, para trazer a Tua palavra aos nossos corações, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós Tua graça e poder. Que sejamos sempre alcançados pela Tua misericórdia e guardados pela Tua mão. Quero pedir a Ti, Senhor, que nos abençoe. Derrame, Senhor, do Teu Espírito em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus derrame graça no seu coração. Que a alegria do Senhor esteja sobre a sua casa. Que a sua família seja ricamente abençoada. E que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida e sua família. Em nome de Jesus. Ok? Abração. Deus abençoe. Rica e abundantemente. Fique com Deus.